Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? Há exatamente 25 anos, no dia 1º de janeiro de 1999, a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., deixava de existir. Repassada à Rede Ferroviária Federal como uma parte da dívida do Estado de São Paulo e depois, enquanto Rede Ferroviária Federal concedida por lotes à iniciativa privada, a FEPASA deixou saudades, deixou lembranças e deixou, sobretudo, a memória dos trens de passageiros que, com o fim da estatal, foram suprimidos. Claro que a intenção deste vídeo, e eu já faço questão de dizer isto aqui, não é atirar pedra em A ou em B sobre o fim da FEPASA, e sim mapear o que foi essa empresa, como ela surgiu, como operou e como chegou a seus últimos dias nessa lembrança de um quarto de século sem ela. Eu sou Átila Almada, este é o canal da Almada Consultoria e a websérie FEPASA, 25 anos de saudade, o primeiro de 3 capítulos. Embarque nesse trem e acompanhe comigo. Bom, vamos começar do começo. Bem antes de a FEPASA ser oficialmente formada e fundada, já se falava em unificação das ferrovias no estado de São Paulo. O meu amigo Eduardo Levada, ex-ferroviário da Companhia Paulista, me contou em um depoimento este dado quase 20 anos atrás, que nos anos 60 já se começou esse burburinho. Por que nos anos 60? Porque nos anos 60 as ferrovias já eram estatizadas, embora a Paulista, por exemplo, continuasse com um controle administrativo autônomo, ou seja, nominalmente ela pertencia ao Estado de São Paulo, mas a administração não era feita pelo Estado, a administração era feita pelo pessoal da própria companhia. No caso da Paulista, isso desde 61. Diz o Eduardo que em 65, 66, nos escritórios da Paulista, ali na sede de Jundiaí, já se falava em unificar a ferrovia. Isso gerava 2 sentimentos bastante contraditórios. O primeiro sentimento dos otimistas era o sentimento de que, unificadas, as empresas ferroviárias poderiam, então, com uma única administração, ter algo um pouquinho mais enxuto e mais eficiente em termos de custos, e assim cresceriam e formariam uma aliança que cortaria todo o estado de São Paulo. A parte dos pessimistas dizia que seria o começo do fim da ferrovia, e como o próprio Eduardo comentou comigo, os pessimistas estavam certos. E por que os pessimistas estavam certos, né? Desde já dá para entender isso. Vejam aí as 5 empresas que formaram a FEPASA. Pela ordem, a primeira em cima, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Abaixo está o logo CM da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Abaixo da Mogiana, o logo da EFA, Estrada de Ferro Araraquara. EFS, Estrada de Ferro Sorocabana, e SPM, Estrada de Ferro São Paulo, Minas. Aí, antes que alguém me diga assim, poxa, Átila, mas não existiram outras empresas, Ituana, Rio Clarense? Sim, existiram. Mas como o nosso foco aqui é a FEPASA, quando a FEPASA foi criada, essas outras, Rio Clarense, Ituana, enfim, já tinham sido incorporadas por estas 5. Então, sobravam estas 5 empresas operando as ferrovias paulistas. Operava também no estado de São Paulo, a Estrada de Ferro Central do Brasil, já incorporada à Rede Ferroviária Federal, mas essa tinha sede no Rio de Janeiro. Então, com sede no estado de São Paulo, eram estas 5. Essas 5 ferrovias, elas operavam de maneira deficitária, não a Paulista. A Paulista ainda era que dava resultado, lucro, era uma companhia funcional e eficiente sob o ponto de vista administrativo. A Paulista e a EFA, porque a EFA era da Paulista. Araraquara tinha sido incorporada à Paulista nos anos 60. As outras 3, Mogiana, Sorocabana e São Paulo, Minas, operavam com déficits muito maiores do que aqueles que eventualmente apareciam na Paulista e na EFA. Então, manter essas administrações autônomas gerava, do ponto de vista do Estado, pensando somente em custos, obviamente um custo muito alto. A ideia da junção seria ter uma única administração e, com isso, poder cotar, licitar, poder trabalhar com essa parte de custos e investimentos de maneira padronizada. Isso seria muito interessante se o Estado de São Paulo tivesse realmente esse interesse em investir na ferrovia. E aí vem o primeiro senão. Não havia mais esse interesse ou esse investimento não parecia mais atrativo, porque desde a década de 1950, com o plano de metas de 50 anos em 5 do senhor Juscelino Kubitschek,
houve um privilégio muito maior das indústrias automotivas, da indústria automobilística e tudo que envolvia automóveis, pneus, estradas, enfim. Então, era mais barato porque menos caro em termos de impostos, né? Mais barato porque menos caro é óbvio, mas menos caro em termos de impostos. Ter um carro, viajar de ônibus parecia mais rápido e mais atraente, e a ferrovia parecia ter ficado para trás. Só que nós precisamos lembrar que a ferrovia continuava arcando com os seus custos totais. Não houve nenhum abatimento de impostos ou desconto de qualquer ordem concedido à ferrovia, como houve as indústrias automobilísticas pelo incentivo que elas tiveram para se instalar aqui no Brasil e, como eu disse, todas as indústrias que acompanhavam as indústrias de produções de carro em si. De qualquer maneira, para sanar essa deficiência da ferrovia, o Estado de São Paulo então resolveu juntar essas 5 e transformar em uma coisa só. E no dia 10 de novembro de 1971, por um decreto do governo do senhor Abreu Sodré, passa a existir a FEPASA, a Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, que assumiria então a operação destas 5 e transformaria em uma só. Qual é o primeiro problema evidente em relação à FEPASA? Diferenças de equipamentos, diferenças de tipo de via, de linha, de administrações e choques de cultura. Veja, a Paulista era considerada ali uma ferrovia padrão internacional desde a sua fundação. As outras empresas não tinham a eficiência administrativa à época que teve a Paulista, que bateu vários marcos históricos da ferrovia, não só do estado de São Paulo, como da ferrovia brasileira. Basta dizer que ao longo de sua história a Paulista teve, inclusive, gente de ferrovias internacionais vindo observar, vindo ver os nossos procedimentos. Veja bem, a Paulista montava vagões e carros de passageiros nas suas oficinas de Rio Claro, muitas vezes melhor do que as matrizes dos Estados Unidos, tanto que gente das matrizes, como da Pullman, veio aqui ao Brasil, às oficinas da Paulista, verificar o que podia melhorar. Então, a filial, digamos, a companhia brasileira fazia melhor do que a matriz. É um exemplo. As outras companhias, que já estavam estatizadas há mais tempo que a Paulista, já não funcionavam com tanta eficiência, já que o Estado não estava interessado no lucro, e sim em ir levando. E essa foi uma coisa, uma mentalidade, infelizmente, adotada pela administração da FEPASA. Evidentemente, não pelos ferroviários, que continuaram trabalhando com paixão e abnegação até a FEPASA acabar, mas pela administração. O Estado começou a colocar gente para ir levando. Não eram exatamente especialistas em ferrovias, não eram pessoas que tinham um conhecimento técnico suficiente para conseguir administrar um grande nó. E aí vamos falar dessa parte do grande nó. Vamos começar com o que é mais simples, a questão de bitola. O que é bitola para você que não acompanha o canal? Bitola é a distância entre os trilhos, né? Você sabe que os trilhos são duas paralelas de ferro. A distância entre os trilhos, entre essas duas paralelas, é a bitola. Então, no Brasil, dentro destas 5 ferrovias, não vou falar de todas, porque senão seria assunto para um outro vídeo, nós tínhamos 2 tipos de bitola. Mogiana, Sorocabana e São Paulo, Minas, tinham todas as suas linhas em bitola métrica. O que é bitola métrica? É a bitola de 1 metro, distância de 1 metro entre os trilhos. Paulista e Araraquara tinham as suas linhas em bitola larga, que é a bitola de 1,60 m. Ah, Paulista e Araraquara tiveram linhas de métrica? Tiveram, mas na época da criação da FEPASA, as linhas da métrica já estavam praticamente erradicadas. Na Araraquara, a sua linha métrica foi substituída por larga, pela Paulista, e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro tinha sua linha tronco toda em bitola larga. Como os ramais da métrica já tinham sido erradicados nos anos 60, então a Paulista era, quando da formação da FEPASA, uma ferrovia de bitola larga. O que significa isso de uma maneira muito prática? Significa que a ideia de integrar as operações não seria possível, porque, obviamente, um trem que tem um entre-eixos de 1,60 m não roda numa linha com entre-eixos de 1 metro, bitola de 1 metro. Um trem que tem rodas, né, para bitola de 1 metro não roda na linha de 1,60 m, então não funciona. Qual foi a solução em alguns trechos? Fazer o chamado terceiro trilho. Então, se você mora aqui em São Paulo como eu, e se você era uma criança, um adolescente ou já um adulto nos anos 70, 80 e 90, você vai lembrar que, por exemplo, as linhas onde hoje opera a linha 8 Diamante da CPTM, que eram as linhas da antiga Sorocabana, elas tinham um terceiro trilho. Por quê? Porque os trens de subúrbio já operavam a partir do final dos anos 70 em larga, mas os trens de longo percurso, ainda oriundos da Sorocabana, operavam em métrica.
Aí você vai dizer, bom, então é fácil, vamos botar terceiro trilho em tudo que é lugar? Não é bem assim, porque a atribuição da bitola métrica, ela não tem a ver só com uma questão de custo ou de gosto, ela tem a ver, por exemplo, com o traçado da ferrovia. Vou pegar o exemplo da Companhia Mogiana. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ela era conhecida como Cata Café, né? Ela era uma companhia que singrava várias fazendas de café desde São Paulo até o Triângulo Mineiro, desde Campinas até o Triângulo Mineiro ali, Uberaba e tal. Por conta disso, por entrar nas fazendas, a linha da Mogiana era uma linha de muitas curvas, era uma linha muito sinuosa e de curvas mais fechadas. Obviamente, curvas mais fechadas tem que ser bitola métrica, porque quanto maior é a bitola, maior tem que ser o raio de curva. Então você tem ali vantagens e desvantagens de cada bitola. Se é uma ferrovia que precisa ter um traçado sinuoso, ela vai conseguir transportar uma quantidade menor de cargas e passageiros, vai operar uma velocidade mais baixa, mas a bitola métrica vai servir. Por outro lado, se é uma ferrovia que não tem um traçado tão sinuoso, ela pode operar em bitola larga, o que significa que ela vai precisar de raios maiores de curva, mas vai ter uma capacidade maior de transporte por eixo ou por carro e vai poder operar em velocidades mais altas. Mas não há ou não houve como fazer essa compatibilidade por todo o estado. Ou seja, não deu para fazer essa integração de equipamentos. Obviamente, carros, vagões e locomotivas da larga continuaram rodando só na larga, carros, vagões e locomotivas da métrica continuaram rodando só na métrica. Além disso, toda a administração da FEPASA foi passada para os escritórios nas estações Júlio Prestes e Presidente Altino, aqui em São Paulo, do Presidente Altino construído no final dos anos 70, e, de repente, todos os procedimentos foram travando, né? Não foram procedimentos unificados assim com tanta facilidade. Portanto, essa junção ela causou, além de um choque de culturas, um choque de materiais, de custos, de diferenças, e aí haveria a ideia de pelo menos integrar métrica com métrica e larga com larga ao longo dos anos 70, mas isso ainda assim demorou muito para acontecer e com isso muitas coisas foram se perdendo. Bom, falando em coisas que foram se perdendo, então vamos começar a falar de algumas erradicações, de algumas coisas que foram já nos anos 1970 mudando. Algumas mudanças foram feitas pela FEPASA para que as linhas ficassem mais retilíneas, ou seja, alguns trechos que eram muito sinuosos e que já não tinham razão de ser foram modificados. Eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro é a variante Boa Vista Guedes, né? A variante que saiu da estação de Boa Vista e chegou até Guedes um pouquinho depois de Jaguariúna, que era da antiga Mogiana. O que acontece? A linha original da Mogiana entre Campinas e Jaguariúna era uma linha extremamente sinuosa por conta de muitas fazendas de café que existiam ali ou que existiram ali, fazendas dentro das quais o trem entrava efetivamente, né? Então, não havia mais essa produção de café nessas fazendas, ou se havia, não era mais escoada por ferrovia, não tinha mais a necessidade de os trens fazerem essas curvas ou terem essa sinuosidade tão grande. O trecho Boa Vista Guedes foi retificado nos anos 70. O trecho antigo, Campinas-Jaguariúna, a linha original da Mogiana, com as suas estações antigas do século XIX e início do século XX, hoje é operado pela ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, com os seus trens turísticos, mas ele se tornou inservível para a FEPASA. Outra modificação interessante, agora na larga, foi a variante Bauru-Garça. A Companhia Paulista ela tinha a sua linha tronco, o seu tronco oeste, partindo de Tirapina até Bauru, e de Bauru até Panorama. Dentro do trecho Bauru e Panorama existe o trecho Bauru-Garça, que foi retificado. Então, muitas estações antigas foram abandonadas e a linha passou a ser um percurso um pouco mais direto entre essas cidades, também porque já não havia mais a utilidade dos anos 50, 60 ou antes, quando essa linha foi projetada, e os trens não precisavam mais fazer aquele percurso, digamos assim, com tantas paradas. Então foram modificações interessantes, modificações de engenharia, mas que já começaram a mudar de maneira visível a feição das antigas linhas. Além disso, nos anos 70, continuou o processo de erradicação de alguns ramais que ainda existiam e de linhas que eram consideradas deficitárias.
A FEPASA não tinha a cultura que teve a Paulista, ou a Mogiana, ou as outras durante as suas existências, de prestar um serviço a comunidades. A FEPASA queria prestar um serviço que funcionasse e não desse um prejuízo, digamos assim, tão grande. Então, se era muito custoso, se não compensava um custo ter um trem para X lugar, aquele X lugar saía do mapa. A estação era desativada, o ramal era cortado, e com isso, nos anos 70, prosseguiu-se o que já havia acontecido nos anos 60. Né? Eu falei para vocês que, por exemplo, as linhas de métrica ou samais de métrica da Paulista foram erradicados nos anos 60. Nos anos 70, o ramal de Cordeirópolis a Descalvado, que passava por cidades como Pirassununga, por exemplo, Porto Ferreira, enfim, esse ramal foi desativado para passageiros. Não houve mais tráfego de passageiros nesse ramal, a linha continuou existindo, passava por Araras, né? A linha que esporadicamente circulou com cargas até o início dos anos 90, mas muito esporadicamente, até ser completamente erradicado e os trilhos arrancados. E hoje você tem em Cordeirópolis a passagem só da linha tronco e não existe mais esse ramal. Mas esse processo de erradicação começa nos anos 70. E assim, vários pequenos ramais ou estações foram saindo do mapa. Alguns saindo do mapa só de passageiros, mas ainda trafegando com cargas por algum tempo. Outros saindo definitivamente do mapa, assim como estações que começaram a ser fechadas. Algumas foram rebaixadas a paradas. O que significa rebaixar uma estação a parada? Significa que é uma estação que não tem mais estrutura funcional ali. Ela não tem um chefe de estação, ela não tem funcionários fixos. O trem só parava, embarcava, desembarcava e ia embora. Algumas rebaixadas a paradas e outras definitivamente fechadas. Essas definitivamente fechadas foram, por consequência, abandonadas e algumas demolidas ainda na época da própria FEPASA. Então, os investimentos começaram a diminuir muito. Né? Os investimentos, por exemplo, em patrimônios fixos, em prédios, em estações, vamos investir só no que ainda tem embarque e desembarque de passageiro. Não tem mais, ou tem, mas não compensa a operação, corta. Outra coisa importante é que a FEPASA ela não adquiriu muito material rodante novo. Né? A FEPASA ela começou com material rodante que era oriundo das antigas ferrovias que ela incorporou. O que significa dizer, por exemplo, que uma V8, como essa que você vê aí na foto do Fábio Dardes, uma V8, quando chegou a FEPASA, já tinha mais de 30 anos de uso. As primeiras V8 chegaram em 1938 para Paulista. As Lobas, outra locomotiva elétrica, chegou em 43 para Sorocabana. Então você tinha ali materiais rodantes dos anos 30, 40, 50 em abundância, e nós já estávamos da metade para o final dos anos 70. Materiais de algumas locomotivas a diesel, como as G12, que eram produzidas pela General Motors e operadas tanto nas linhas oriundas da Paulista quanto nas linhas oriundas da Sorocabana, embora, claro, com a diferença de bitola, ainda eram mais fáceis de conseguir. Agora, os materiais das locomotivas elétricas, não. Essas locomotivas não eram produzidas há muito tempo. Então, muitos dos materiais ou muitas das peças eram produzidos, eram usinados ou torneados nas próprias oficinas. A Paulista tinha essa expertise de produção de peças de locomotivas, por exemplo, assim como a Sorocabana e a Mogiana tinham. Só que era mais difícil, né, comprar o material, produzir a peça do zero, e esse investimento diminuiu brutalmente com a FEPASA, o que significa que algumas locomotivas passaram a ser encostadas, passaram a rodar com uma manutenção não tão cuidadosa, de novo, não pela equipe da FEPASA, mas sim por falta de material, começaram a ter algumas panes um pouco mais seguidas, o sistema elétrico, né, o sistema da tração elétrica também não recebeu manutenção, começou a ter problema de voltagem, vagões e carros antigos foram encostados, e claro, se você tem menos material, ou um material que não funciona a pleno, a sua eficiência diminui. O que significa que, se eu tinha, por exemplo, eu vou usar um número redondo só para você entender, 100 carros de passageiros disponíveis na linha da Paulista. Se os 20 mais antigos de madeira não receberam manutenção, esses 20 carros são encostados e deixam de operar. De 100 eu passo até 80. O que vai acontecer? De duas, uma ou as duas. Ou eu vou fazer trens mais curtos e, portanto, ter menos disponibilidade de assento para o meu passageiro, ou eu vou diminuir horário. Então, se antes eram 10 trens que corriam por dia, passaram a ser 9, passaram a ser 8. Nos anos 70, isso ainda era muito sutil, era um horário a menos, aquele noturno não ia muita gente, aquele trem não corria lotado, mas para um observador mais atento,
começaram a se tirar peças do tabuleiro e não se substituíram essas peças. Portanto, começou de maneira gradativa, mas inexorável, um desmonte da ferrovia, como previram os ferroviários lá da Paulista no depoimento que eu comentei do Eduardo Levada. Então, essa foi a FEPASA nos anos 70. Ali a primeira pintura, esse esquema azul mais escuro com branco, né? Ainda uma conservação legal das vias, mas uma ou outra coisa já começando a pular fora. Já não havia mais aquela pontualidade perfeita que houve numa época de Paulista, por exemplo, em que as pessoas acertavam os relógios pelo horário do trem, mas ainda dava para ser uma ferrovia funcional e atraente para os viajantes que se dispunham a estar lá, até porque a viagem pela ferrovia era muito mais barata, né, e continuou sendo, uma vez que o Estado tinha uma política de preços, como eu disse, que não visava o lucro. Então, viajar pela ferrovia, em termos monetários, era muito mais atrativo. Na década de 1980, que foi a segunda década da FEPASA, houve algumas tentativas de revitalizar a companhia. Só que algumas dessas tentativas não deram certo e outras deram em escândalo. Uma tentativa conhecida que deu em escândalo foi a tentativa de compra das locomotivas elétricas da Alstom, locomotivas francesas, contrato firmado no final dos anos 70, para um conjunto de 50 locomotivas que serviriam tanto a bitola métrica quanto a larga, então era a mesma locomotiva em essência, com adaptação dos rodeiros, o que significava, obviamente, aí de maneira efetiva um custo menor de manutenção, porque você tinha a mesma máquina com diferença em truques de larga e métrica, porém um projeto que, como eu disse, deu um escândalo. Por quê? A Alstom monta dessas 50 locomotivas apenas duas na França, e embarca para o Brasil. Essas locomotivas chegam aqui ao Porto de Santos e são colocadas na linha, tem festa, uhul, história champanhe, maravilha, beleza. E as outras 48 locomotivas deveriam ser montadas aqui. Então, a partir dessas duas que vieram prontas, as oficinas, já que havia expertise para isso, montariam as outras 48. E essas outras 48? Aí é que entra o problema. Ninguém sabe, ninguém viu. Essas outras 48 locomotivas nunca foram montadas. Elas permaneceram encaixotadas na cidade de Araraquara por décadas. Então passou a década de 80, passou a década de 90, a FEPASA acabou, não havia mais eletrificação nas linhas e Shazam, sumiu tudo, né? Então esse foi o grande escândalo da FEPASA. 50 locomotivas compradas, 2 montadas, 48 desaparecidas e o seu e o meu e o nosso dinheiro jogados no lixo. Ainda assim, quais foram as tentativas para melhorar ou revitalizar a imagem do transporte por trilhos? Porque veja aí, na década de 80 os atrasos já eram muito mais frequentes, os trens rodavam mais curtos, portanto superlotados, porque a demanda não diminuiu como diminuiu a oferta. Então a ferrovia passou a ser vista de uma maneira decadentista, né? A não ser os apaixonados, os que tinham a sua vida ligada à ferrovia e que eram de famílias ferroviárias, o usuário comum ele não ia para o trem como uma opção. Nos anos 80, o trem passou a ser a opção de quem não tinha opção, ou seja, eu quero viajar de São Paulo a Campinas, eu queria ir no ônibus da Cometa, mas eu não tenho dinheiro, putz, vamos de trem, né? O trem perdeu esse prestígio que teve ali até os anos 60 como um transporte efetivo, eficiente, um transporte rápido. A rodovia passou a ser muito mais rápida, porque aí uma das outras consequências da falta de investimento é uma via permanente com menos segurança para rodagem em alta velocidade. Então, se na Paulista, por exemplo, os trens rápidos rodavam a 110, 120 por hora, na FEPASA ainda se chegava a 90 em alguns trechos, mas em outros a velocidade era bem menor, obras, né, linhas assim com não tanta capacidade de transporte de peso e velocidade, enfim, a eficiência da ferrovia caiu. Então, a partir da segunda metade dos anos 80, a ferrovia, como eu disse, passou a ser vista como uma falta de opção. No governo do Orestes Quercia, e aqui eu não estou fazendo propaganda a favor dele nem contra ele, eu apenas estou constatando, surgiram projetos de trens rápidos e diferenciados para a FEPASA numa tentativa de revitalizar, então, o transporte. O que era o trem diferenciado? Era um trem com um padrão de conforto maior, claro que com uma passagem mais cara, com um serviço melhor de restaurante, um trem que voltou a ter ali carros dormitórios, que passaram por reforma nos anos 80, e que, portanto, seria
um padrão, vamos dizer assim, de ônibus-leito, né, ou de ônibus executivo, porque a coisa se inverteu. Se até os anos 70, 60, na verdade, a ferrovia era referência, então o padrão que se estabelecia na ferrovia, a rodovia copiava, nos anos 80, em que a ferrovia já era vista de maneira decadente, isso passou a ser o contrário, o que a rodovia estabeleceu, a ferrovia copiava. Então, o trem diferenciado, ele surge nos anos 80 como uma maneira de atrair o passageiro que viajaria de repente no ônibus executivo ou leito de volta para a ferrovia, e os trens expressos ou trens rápidos, que eram nada mais do que ressuscitar aqueles trens lá da antiga Paulista, por exemplo, o trem R, que parava em menos estações, que fazia uma viagem em velocidade mais alta e que conseguia, portanto, entregar o seu passageiro no destino antes, né? Você tinha os trens paradores e os trens rápidos. Nessa ideia do trem rápido, aconteceu um fato muito interessante no ano de 1989. Aqui eu reproduzo um recorte de jornal usado como publicidade pela própria FEPASA. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, juntou alguns carros de aço inox ex-Sorocabana, rebitolados para Larga, e ex-Araraquara, já da Larga, então na linha da Paulista, acoplados a uma locomotiva V8, no caso a 6386, locomotiva elétrica, e fez um teste de velocidade para ver a que ponto se poderia chegar e, claro, a partir daí, a qual velocidade comercial os trens poderiam operar. Então, chegou-se no trecho reto entre Rio Claro e Tirapina a velocidade máxima operada pelo V8 de 164 km horários. Este é, até hoje, inclusive, o recorde ferroviário brasileiro. 1989, locomotiva V8, composição do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 164. Claro que essa não seria a velocidade comercial dos trens, até porque isso gerou, por exemplo, problemas de tensão na rede, nos pantógrafos, enfim, mas deu para perceber que com uma linha ok os trens poderiam operar sim em velocidades superiores a 100 km por hora e oferecer então esse serviço dos rápidos, dos expressos, dos diferenciados e dos paradores, para que a ferrovia tivesse em seu portfólio mais produtos e atraísse novamente os passageiros que tinham migrado para o ônibus. Nos anos 80 também houve uma mudança de pintura, né, tanto das locomotivas quanto dos carros de passageiros. Na foto do Fábio Dardes, que era de 75, que nós vimos alguns slides atrás, era aquele padrão azul mais escuro com branco, né? Nos anos 80, foi feito nas locomotivas o chamado padrão Coca-Cola. Na verdade, o apelido pegou como Coca-Cola, mas eram as cores da bandeira de São Paulo. Então, nas locomotivas, o vermelho e o branco com as faixas horizontais, e o símbolo da FEPASA como a primeira hashtag, bem antes da informática, né, que na verdade era o cruzamento de linhas. Então, nas locomotivas foi adotado o padrão Coca-Cola. Está aí a foto de uma V8 repintada. Essa V8 está em exposição em Bauru, na cidade de São Paulo, com este padrão, mas foi o padrão oficialmente adotado. E nos carros e vagões, o padrão Ave Maria, que é este. O padrão Ave Maria ele foi muito mais aplicado nos carros de passageiros. Ele não chegou a ser aplicado em toda a frota de carga. Foi em um ou outro vagão de carga, porque, claro, vagão de carga não reclama de pintura e não precisa ficar vistoso, mas os trens de passageiros, sim. Então o trem era pintado de branco, alguns vão dizer que era de cinza, mas enfim, polêmicas à parte, as cores não eram exatamente padronizadas, dependia um pouco de onde esse carro era pintado. Claro que nos carros de aço inox eles continuaram com o aço na base, né? Mas tiveram as 3 faixas com as cores de São Paulo, então de baixo para cima, faixa preta, faixa branca e faixa vermelha, que se juntavam no meio do carro, subiam em ângulo e bem no centro do carro ficava o símbolo da FEPASA, que é esse cruzamento de linhas que o pessoal brinca que é a primeira hashtag, e embaixo o nome já escrito em vermelho, FEPASA. Por conta dessa posição angulada, que lembra mãos rezando, é que veio então o apelido Ave Maria, que foi o último grande padrão de pintura dos carros da FEPASA. Houve uma tentativa de nova pintura nos anos 90, mas ela foi aplicada em poucos carros e durou poucos anos ali, 2 anos, e a FEPASA deixou de existir. Então, esse foi o panorama ali das décadas de 70 e 80, e quando se foi pensar na virada da década de 80 para 90, parecia que o trem entraria de novo nos trilhos do progresso, com essa ideia dos trens rápidos, diferenciados
e expressos. Se isso aconteceu ou não, bom, a gente descobre daqui a pouco. Bom, é isso. Este foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhe, curta, deixe seu comentário, encaminhe para os amigos. E no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, ao meio-dia, teremos o segundo capítulo da nossa websérie, em que eu falarei sobre os anos 90, a última década da FEPASA, as transformações e a concessão à iniciativa privada. Até a próxima semana, conto com você aqui. Um abraço.